Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo! Episódio de número 87, vamos falar de uma temática extremamente importante para a sua jornada, para os seus objetivos. Mas antes de adentrarmos a temática do podcast de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, você neste momento dá um pause, né? Vai lá e segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações no sininho e já deixa as 5 estrelas. Lembrando que todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo, mas você precisa efetivamente estar conectado com a tecnologia. Além disso, no YouTube, já segue o episódio de hoje, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Assim, certamente você vai entender, você terá acesso a todos, absolutamente todos os episódios que são postados às 6h06 da manhã, das segundas às sextas-feiras. Fechado? Bacana? Hoje vamos falar de algo importantíssimo para a sua jornada. E, como sempre, ou na maior parte das vezes, o episódio ele inicia com uma pergunta: até quando você vai adiar os seus objetivos? Até quando você vai deixar em segundo plano o que você almeja para a sua vida? Até quando você vai colocar a felicidade de outras pessoas que de repente talvez não lhe levem a sério, que talvez não abracem o seu sonho? Até quando você vai dar prioridade a outros pontos que se afastam do que você quer para a sua vida? Ao longo das minhas sessões de coaching, eu sou coach profissional para a Escola Internacional, o GT. Em minha grande especialidade como a coach de produtividade, o que que eu noto? Que muitas pessoas chegam ao meio da jornada da vida, ou já numa idade mais avançada, já que eu tenho coaches que vão variar aí de 22, 23 anos até 60, 62 anos. E quando chegam numa fase mais madura da vida, a tendência, pelo menos é o que acontece nas sessões que realizo, é que essas pessoas se arrependem do que elas não fizeram. Elas se arrependem por não terem tentado. Lá, quando aconteceu esse ponto, na última semana, eu estou efetuando especificamente esse podcast numa quarta-feira, em verdade, foi nessa semana, foi na segunda-feira. E a estudante, ela falava sobre o pique que ela tinha quando ela saiu da universidade. Ela tinha uma pessoa muito incentivadora, a irmã, e efetivamente ela, não vou trazer aqui o nome por uma questão de confidencialidade profissional, mas é interessante eu compartilhar um pouco da história para que você entenda que às vezes você está adiando algo que pode lhe levar a um arrependimento lá na frente. Ela diz exatamente isso, que quando ela saiu lá atrás, da universidade, ela estava exatamente numa linha de ápice, do processo cognitivo. E ela tinha um desejo enorme de vida. E que aquele momento era um momento singular para aprovação em um concurso.
Só que ela tomou outras decisões e está tudo bem, porque naquele momento o sonho dela não era aprovação. E não tem nenhum problema quando isso acontece. O grande ponto é quando você, lá nos três pulinhos das ondas, do dia primeiro do ano, você diz que esse ano é o ano que você vai ser aprovado, que você vai ser aprovada no concurso. Só que chega o mês de janeiro, você consegue ir razoável, mas daqui a pouco, fevereiro, aliás, eu estou sendo até utópico quando eu falo janeiro inteiro. Às vezes você consegue isso pelos 5 primeiros dias do ano, quiçá os 10 primeiros. Mas no 11º dia, você já é engolido pela jornada da vida. Você já é engolido pelas tarefas do dia a dia. Você é engolida pelos diversos papéis que você exerce. O papel de estudante, o papel de esposa, o papel de amiga, o papel de filha, o papel de mãe. Assim como, claro, o papel de pai, o papel de amigo, o papel de filho, o papel de estudante. Só que dentro desses papéis, dentre essas diversas atividades, como é que você tem posicionado o seu sonho? A que horas você tem deixado para efetivamente dar um passo adiante em busca do que você tanto quer? E aí surge naturalmente a pergunta: por que que você lá atrás definiu que quer estudar para concursos? Não tenho dúvidas que a frase que eu mais ouço, a palavra que eu mais ouço é a palavra estabilidade. Outros falam também como segurança. Uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, do ponto de vista efetivamente de não ter grandes oscilações em relação a mudanças no trabalho, no tocante a metas a serem batidas, que alguns trabalham em alguns setores, como é o caso do setor comercial. Então, lá atrás, você definiu que precisava dar um basta, que precisava ir em busca do que você tanto quer. Só que o que que você tem feito no seu dia a dia que te aproxima do seu objetivo? Ou você hoje pertence àquela turma e quando chega na sexta-feira você diz: a semana passou voando e eu não consegui estudar nada. Aliás, eu não consegui nem planejar o que eu tinha que estudar. Porque nesta fase de adiar os objetivos, existem etapas do adiamento. Tem pessoas que estão em um estágio de número 1, que nem planejaram a mudança. Aliás, tem uma fase anterior, que é a fase em que a pessoa sente uma agonia muito acentuada com a situação atual de vida, mas não sabem nem o que ainda querem. E aí, de repente, ouvem o concurso público como uma alternativa. Essa é a primeira pessoa. A segunda é aquela que entende que a estabilidade é uma prioridade, que entende que o concurso público, que a meritocracia é um caminho, e define que vai estudar para concursos. Então, essa pessoa já tem um objetivo do que quer. Só que ela não traça um caminho de como vai chegar lá. E quando eu falo de um caminho, eu estou dizendo, você vai começar a estudar quando? E começando a estudar, você vai estudar por PDF, vai fazer uma aula presencial, vai fazer aula online ao vivo, online gravado. Você vai ter uma ajuda profissional em termos de planejamento e organização, ou você vai montar o seu próprio cronograma de estudos? Você já tem uma carreira definida? E quando se fala em planejamento, você, além da carreira, já sabe a qual horas você vai estudar, quantas horas, melhor dizendo, e a que horas você vai estudar, em que espaço de tempo você vai estudar pela manhã, quando acorda, você vai estudar no horário do almoço, no trabalho, porque você, por exemplo, tem mais de uma hora
para trabalhar, de descanso, 1h30, 2 horas, então você consegue cumprir uma etapa. Não. Ou você vai, durante o período do trabalho, você consegue conciliar, porque o seu trabalho não demanda uma atenção de 100%. Como é que você vai fazer? Como é que você vai dar os passos? Se você apenas define um objetivo de uma forma ampla, essa meta ela não é clara. O primeiro ponto é desejo estabelecer. Vou fazer aqui uma sessão de coaching com você, aqui em tempo real. A primeira coisa, você tem que estabelecer com clareza o que você quer. Você almeja aprovação em um concurso. Ok, qual concurso? Então, define o órgão, define a instituição, define a carreira. E essa aprovação vai ser em quando desejo ser aprovada no concurso do Ministério Público e estabeleço para mim uma meta até dezembro de 2025. Então, quero ser aprovada em um concurso de tribunais, Ministério Público, Procuradoria, Defensorias, até dezembro de 2025. Então, está estabelecendo em pouco mais do que um ano do momento que eu estou efetivamente gravando esse episódio. Então, você precisa ter uma meta clara. E depois que você define essa meta clara, você vai buscar entender qual é a rota para chegar neste objetivo. É exatamente assim que um processo de coaching se estabelece, na metodologia desenvolvida. Você precisa ter clareza, você precisa saber o caminho, você precisa efetivamente iniciar a jornada, a caminhada. Você precisa ter consistência para efetivamente não desistir no meio, para não lhe faltar combustível, até que você aí sim chega na conquista. E tudo isso precisa estar alinhado com os seus valores, precisa estar alinhado com o que você sonhou e estabeleceu para a sua vida, como algo que é um alicerce para você transformar a sua jornada. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Einstein. Eu falo atribuída porque pode ser que alguém tenha o feito, mas nas minhas pesquisas todas levam ao Einstein. Que é exatamente a seguinte: loucura é querer ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Fantástica essa frase. Ela se relaciona muito com o estudo da esperança. E o que é o estudo da esperança? É você chegar no dia da prova e imaginar que, por um passo de mágica, as questões, a maior parte das questões serão das disciplinas que você mais gosta. E que apenas cairá na prova, ou que o maior número de questões da prova será dos assuntos que você conseguiu estudar. E por que eu chamo isso de estudo da esperança? Porque quando você chega e começa a folhear a prova, é muito diferente daquilo que você alimentou de esperança quando você acordou para ir fazer a prova. Até quando você vai entregar sua prova para a fiscal ou para o fiscal e vai dizer assim: a prova não estava difícil. Se eu tivesse estudado, o resultado seria diferente. Quantas vezes você já pensou isso? E quantas vezes você continuará pensando dessa forma? Quantas vezes você continuará adiando algo que está muito próximo de você, desde que você priorize, desde que você tome as atitudes corretas? E o primeiro passo para você mudar essa realidade é você buscar uma ajuda profissional. É você entender em que ponto da jornada você está. Então, peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de coragem. É sinônimo de que você quer dar um próximo passo. E a oportunidade que você tem neste momento é solicitar uma análise individual de perfil estudantil, a ter a oportunidade de entender quais são os pontos de melhoria que você precisa ter, quais são as soluções educacionais que você precisa efetivamente empregar para que a sua realidade estudantil ela seja transformada. Na descrição desse episódio consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Clica, manda um WhatsApp e diz: professor, estava acompanhando o episódio de número 87, aí vai dizer qual é a rede social, no YouTube, no Spotify. E gostaria de entender como é que funciona a análise individual de perfil estudante. Esse tipo de conteúdo
Se você está aqui até esse momento, é porque ele lhe impactou. Então, ele não pode ficar só com você. Clica neste momento no botão de compartilhar. Manda, vai lá no WhatsApp e manda para a pessoa que você lembrou a todo momento quando você estava ouvindo as frases desse podcast. Coloca também nos comentários como o episódio de hoje lhe impactou. É importante que você coloque nos comentários, é importante que você crie esse ambiente fortalecedor. Fechado? Combinado? Aí encaminhar para essa pessoa e diz por que que ela é importante para você. Porque efetivamente ela precisa ouvir este episódio. Lembrando que se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações, assim como seguir o podcast no Spotify e ativar as notificações, permitirá que todo santo dia, às 6h06 da manhã, você seja notificada pela plataforma e saiba exatamente qual é o próximo passo que você precisará dar rumo aos seus objetivos, priorizando-os e não mais os deixando de lado. Um grande abraço, estamos juntos. E amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 81. Um grande abraço e até lá. Valeu!